Oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vídeo novo pra vocês aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo especial. Eu preparei com muito carinho pra vocês, minhas lindonas, que estão iniciando agora nesse mundo das unhas e também pra ti, minha lindona, que acompanha aqui o canal pra aprender a fazer a tua própria unha sozinha em casa. Muitas meninas que estão iniciando acham que é só pegar o material e sair fazendo unha e a gente sabe que não é assim. Fazer unha não é algo nada simples, na verdade exige muita técnica por trás disso. Por isso eu sempre busco trazer os principais pontos que vocês precisam saber para que tu realmente consiga um acabamento satisfatório que vai agradar a tua cliente ou para ti ter esse resultado de salão em casa também. Presta muita atenção nas técnicas do vídeo de hoje, em todos os detalhes que eu vou pontuar aqui para vocês, porque vai te ajudar muito. E antes de começar o nosso passo a passo de hoje, eu quero te dizer para te deixar esse vídeo já salvo em alguma playlist aqui no YouTube do teu canal mesmo, para que toda vez que tu tiver qualquer tipo de dúvida, tu vem aqui nesse vídeo tirar a tua dúvida, conferir, para que tu possa estar praticando as técnicas certas, combinado? Agora sim, vamos começar pelas unhas dos pés. O primeiro passo, na hora de fazer as unhas dos pés, a gente sabe que é cortar as unhas. E é nessa hora que acontecem muitos erros e muitas de vocês eu sei que cortam as laterais da unha. Eu sei que apesar de dar muita vontade de tirar esses cantinhos, é esses cantinhos aqui mal cortados que causam o encravamento das unhas. Então a principal dica na hora de fazer as unhas dos pés é sempre cortar bem retinho aqui na frente. Não importa se tu vai utilizar o alicate de corte ou o cortador de unha, sempre faz um corte bem retinho na frente da unha. Nunca, jamais entra com o alicate ou cortador nas laterais, porque o corte errado das unhas dos pés pode sim ocasionar o encravamento das unhas, que causa muita dor e a gente sabe disso. Depois de fazer o corte correto das unhas dos pés, a gente vai lixá-las com o mesmo formato. Para lixar as unhas, eu vou utilizar a minha lixa da Cells Life, que é essa lixa que vem com suporte e refil descartável. Essa lixa é o meu xodó, ela é super eficiente e muito prática também. Vocês conseguem comprar pacotes com 50 unidades, ela é autocolante e muito fácil de utilizar. E o grande diferencial dessa lixa é que ela não fica com nenhum resíduo no suporte depois de trocar o refil. O que é maravilhoso, a gente sabe que incomoda muito quando fica cheio de cola no suporte. Ela é maravilhosa e eu super indico para vocês. Então a forma correta de lixar as unhas dos pés é sempre da mesma forma que a gente cortou. Sempre retinho na frente e respeitando o formato das laterais. Para lixar as laterais, a gente vai encaixar a lixa embaixo da unha dessa forma, respeitando o formato natural. Dessa forma, além de ser a forma correta, também vai ficar com um acabamento mais bonito no resultado final. Unhas lixadinhas no formato correto, e o próximo passo vai ser aplicar o amolecedor de cutículas. Eu vou mostrar para vocês duas formas de amolecer as cutículas dos pés e de hidratar os pés. A primeira forma vai ser utilizando a bacia. Para utilizar a bacia em clientes é importante lembrar que é obrigatório utilizar o protetor de bacia. Tanto a minha bacia quanto o protetor são da Cells Life e eles são maravilhosos. E aí é só despejar água morna e deixar o pé de molho de 15 a 20 minutinhos. Para secar os pés, eu utilizei as toalhas descartáveis que eu sou apaixonada. São toalhas 100% celulose, além disso, elas são super resistentes, elas realmente absorvem da mesma maneira que toalhas de pano. E como vocês sabem que eu sou da praticidade, eu amo utilizar essas toalhas e dispensar aquele processo todo de higienizar toalhas, de lavagem e cuidados na hora da higienização. Então eu super recomendo as toalhas descartáveis da Cells Life para vocês. E o próximo passo é lixar os pés. Para as clientes que eu sei que não abrem mão desse passo, eu tenho dicas de lixa para vocês, que são as minhas favoritas e eu trouxe nesse vídeo. A gente sabe que a sensação de lixar os pés é maravilhosa e eu sei que tem gente que não dispensa de maneira nenhuma, então pode sim fazer esse processo, sempre utilizando lixas descartáveis, como essa que eu tô utilizando. As minhas 3 lixas favoritas são essas aqui. Tem a roxa, a rosa e a transparente. Todas as lixas da Cells Life são de material acrílico, o que faz com que não fique nenhum resíduo na hora de trocar os refis. Então vocês compram o refil autocolante, ele é muito fácil a aplicação, adere super bem ao suporte e o mais importante é que não deixa nenhum resíduo no suporte, fica prontinho, limpinho e perfeito para a próxima lixa, para o próximo atendimento. Essa
aqui, a transparente, ela é o meu xodózinho. Ela tem um diferencial que o refil dela é plástico, então não precisa estar colando e descolando, e além disso ela protege totalmente o suporte do contato com a cliente na hora do atendimento. E não precisa ser utilizado 2 refis, basta girar a lixa e encaixar na parte que tu prefere, na parte que vai dar anatomia ao pé. Então tu vai poder usar um refil para os 2 lados sem problema nenhum. Essas são as 3 lixas que eu super indico para vocês, são maravilhosas. Depois do lixamento é hora da esfoliação. Eu não dispenso esse passo da esfoliação. Então, se tu é manicure, capricha nessa hora, faz uma massagem bem relaxante na tua cliente, porque, sinceramente, esse passo conquista muito as clientes. A sensação do esfoliante é maravilhosa. Depois da esfoliação, é só lavar e enxaguar os pés, secar com a toalhinha descartável. E agora eu vou mostrar pra vocês o segundo método que eu confesso pra vocês que é o meu favorito. É mais prático, é mais rápido, é mais ágil, que é o método das botinhas descartáveis. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre utilizo essas botinhas. Desde lá do início dos vídeos eu utilizo e recomendo pra vocês. Além de amolecer as cutículas, elas também são super hidratantes. Ela contém vitamina E, ureia e ômega 3, 6 e 9. Então ela vai deixar o pé hidratadíssimo. Vocês conseguem comprar num pacote econômico com 18 pares, então vale muito a pena mesmo. E ela age de 5 a 7 minutos, então é muito mais rápido do que colocar o pé na bacia. Então, sem dúvida, esse é o meu método favorito. Aguardei então o tempo de ação da bota descartável e eu costumo abrir a frente dela para que o restante do pé continue hidratando. Então eu retiro o excesso do creme e vou empurrando as cutículas. Esse processo de empurrar as cutículas é muito importante, eu sempre falo isso para vocês. É até mais importante do que na hora do alicate. Então, empurrando bem, a cutícula vai ficar mais evidente e fácil de retirar. Para retirar as cutículas dos pés, é muito importante lembrar de sempre utilizar a pontinha do alicate, cuidando para levantar bem a parte de trás, porque é ela que causa os bifes. E uma dica bem importante para quem está iniciando é jamais colocar força no alicate nesse processo. Não empurra ele para baixo, deixa a mão bem leve, porque senão tu pode machucar a tua cliente ou se machucar se tu estiver fazendo a tua própria unha. Então essa é uma dica bem importante, sempre mão bem leve e retirando com bastante cautela, principalmente as cutículas dos pés. Para te saber se a tua unha vai ficar com o acabamento perfeito, basta tu conferir se ela ficou nessa hora com um desenho bonito. Então, se ela tá bem desenhada ao redor das cutículas e bem alinhada nas laterais e na frente, o resultado final vai ficar perfeito e a esmaltação principalmente. Feita a cutilagem, então eu retiro o restante da bota com creme emoliente e termino o processo de hidratação dos pés. Nessa hora, tu também pode lixar os pés da cliente sem problema nenhum e depois fazer o processo de esfoliação e higienização. Para higienizar nesse método eu não utilizo bacia, então eu venho com um borrifador e borrifo bastante quantidade de água e seco com a toalha para fazer a remoção do excesso do creme amolecedor das botas. E sem esquecer, antes de começar a esmaltação, faz a higiene em cima das unhas com o removedor, para ter certeza e garantir que não vai ficar nenhum resíduo de creme em cima da tua unha para não prejudicar a tua esmaltação. Feito isso, é hora de passar a base ou fortalecedor, lembrando sempre de passar bem lambuzado. Dessa forma vai te ajudar na hora de fazer a limpeza, porque vai evitar que manche o teu dedo com os borradinhos de esmalte, então sempre passa bem lambuzado. Nesse vídeo eu vou fazer o passo a passo de uma francesinha para vocês. Então eu começo aplicando um esmalte perolado branco para evitar as manchas e também para evitar que com o tempo esse esmalte fique com um aspecto amarelado. Depois de passar o perolado branquinho, a gente vai fazendo a linha da francesinha. Como eu utilizo apenas a pontinha do pincel na unha, porque a francesinha dos pés eu gosto que fique bem fininha, então acaba lambuzando um pouquinho o dedo, mas não tem problema nenhum. Eu prefiro que ela fique assim bem fininha e bem delicada. O próximo passo é escolher o esmalte translúcido da tua preferência. Para passar esmalte translúcido, a dica é ter a mão bem leve e uma dica muito importante também é sempre deixar a unha do pé voltada para baixo. Segura ela bem voltada para baixo para evitar que acumule esmalte ao redor da tua cutícula e fique com aquele acabamento grosso.
No caso dos esmaltes clarinhos, eu sempre prefiro fazer a palitação na hora que eu tô esmaltando, desde a primeira camada. Os esmaltes branco, eles secam com muito mais rapidez, então já vai esmaltando e fazendo a palitação antes que seque essas laterais e fique com acabamento grosso e nada profissional. Passa a primeira camada, espera um minutinho para secagem e vem com a segunda camada, refazendo a palitação. E o nosso próximo passo vai ser a hora da limpeza. A limpeza vocês devem fazer em 2 etapas. Na primeira etapa, com algodão mais grossinho e bastante umedecido no removedor, a gente vai focar apenas nos borradinhos mais externos, nesses que estão longe das unhas, sem se preocupar em dar o acabamento final na unha. Feito isso, nós vamos para a segunda etapa de limpeza, agora sim com algodão mais fininho, quase transparente e bastante removedor, a gente vai retirar os borradinhos internos, tomando bastante cuidado. E aí sim a gente vai conseguir deixar aquele acabamento bem fundinho, bem desenhado nas unhas. E depois é só finalizar com extra brilho. E uma dica bem bacana que eu tenho para dar para as minhas lindonas que estão iniciando é para que vocês tenham esses chinelinhos descartáveis. Esses meus são da marca Cells Life, eles são muito confortáveis e super fáceis de montar. São ideais para quando a cliente esquece e acaba vindo com calçado fechado, então para ter uma saída nesses casos, esse chinelo eu super recomendo para vocês. A montagem deles é super rápida e prática e eu recomendo que vocês sempre tenham esses chinelinhos à mão. Agora, minhas lindonas, é hora de dar dicas sobre as unhas das mãos. É muito mais simples o processo de fazer as unhas das mãos, mas existem muitas dicas que vão ajudar vocês a ter um acabamento perfeito. Então, o primeiro passo é retirar qualquer resíduo de esmalte que possa ter na unha da tua cliente, na tua unha. E uma dica bem legal para que facilite vocês a retirarem esmalte glitter é utilizar óleo secante antes de começar a remoção. Ajuda a amolecer e agiliza muito o processo de retirada de esmaltes difíceis. O próximo passo depois da limpeza é lixar as unhas. Então, o formato vai ser opcional do gosto da cliente, do gosto de cada uma de vocês. Lixe a unha da cliente no formato desejado. As minhas unhas são quadradas com as pontinhas arredondadas, como vocês sabem, eu gosto bastante desse formato, é o meu favorito. Então, eu faço esse lixamento sempre com as mesmas regrinhas, respeitando o formato das laterais. Tanto para não deformar a tua unha, como para também não dar nenhum problema, porque sim, as unhas das mãos, elas também podem encravar. Então, tome esse cuidado de respeitar o formato bem certinho, natural das laterais. Eu faço esse processo de lixar todas as minhas unhas, tomando esses cuidados, e eu sempre gosto de tirar essas pontinhas para não ficar enganchando nas coisas. Unhas prontinhas, lixadas, o próximo passo é o amolecedor de cutículas. Eu vou aplicar uma quantidade generosa do amolecedor de cutículas nas minhas unhas para hidratar bastante e acelerar o processo de amolecer as cutículas. Eu sempre dou uma espalhada para pegar em todos os cantinhos e amolecer por completo toda a cutícula e espero uma pausa de 5 a 7 minutinhos para começar o processo de cutilagem das unhas. Depois da pausa é hora de empurrar as cutículas e eu sempre capricho muito nesse processo porque ajuda a visualizar a cutícula na hora da retirada. Eu também sempre vou fazendo unha por unha. Então eu empurro a cutícula dessa unha, já venho, faço a remoção do excesso do creme com a toalha descartável e começo a fazer a cutilagem. Sempre cuidando. As minhas cutículas estão bem fininhas, então a dica que eu dou para cutículas finas é a mão bem leve e não se preocupem porque cutícula fina vai sim sair toda picotadinha, tá? Não tem problema. Então eu vou fazer esse processo de empurrar todas as cutículas e ir removendo uma unha por vez. Por que eu faço isso? Para não ter risco das outras unhas, das outras cutículas, endurecerem e dificultar na hora da retirada. Depois disso, eu tenho uma dica muito importante para dar para quem me pergunta sempre o que pode ajudar vocês a fazer o esmalte durar muito mais nas unhas. E a dica que eu tenho para vocês é utilizar essa lixa aqui, a lixa bloco, mais conhecida como lixa fecha-poros. Então, essa lixa, ela não é tão abrasiva, ela apenas tira a oleosidade e tira as imperfeições das unhas. Então, vocês podem usar, mas claro, sem botar força na hora de usar essa lixa, tá?
ela vai servir apenas para tirar a oleosidade superficial da unha. Feito isso, é hora de passar a base ou o fortalecedor da tua preferência naquele mesmo esquema, sempre passando bem lambuzado para agilizar a limpeza. Então, eu faço essa aplicação em todas as unhas e é muito importante lembrar que precisa dar uma pausa mesmo entre a base e o próximo esmalte que vocês vão utilizar. Entre uma camada e outra, sempre pausa de 1 minutinho. Sempre na primeira camada ela vai ser mais fininha, mais ralinha, então não se preocupem se ficar manchas. Como vocês sabem, eu não faço a palitação desde a primeira camada. A partir da segunda camada, sim, eu começo a aplicar o esmalte e fazer a palitação. Uma dica muito importante é utilizar palitos de ponta bem fininha, porque assim só vai tirar o borradinho das laterais da unha e não vai ficar com buracos ao redor das cutículas. O palito fino ele vai fazer o contorno perfeito nas tuas unhas, vai facilitar esse processo de palitação, que é muito importante mesmo, para que tu realmente consiga esse acabamento bem desenhado. Uma palitação bem feita vai tanto agilizar a limpeza, como também deixar a tua esmaltação bem fundinha e desenhada. Os palitos que eu uso são da Cell também, eles são maravilhosos, por isso eu indico para vocês, eles têm a ponta super afiada e é muito difícil achar palitos que tenham essa qualidade, palitos descartáveis, por isso eu venho aqui indicar para vocês. Então eu faço a aplicação e já venho fazendo a palitação, sempre passando o palito bem deitadinho. Dessa forma eu garanto que não vai encostar o palito na minha unha, não vai causar buracos e também já vai tirar a maior parte dos borradinhos da unha, facilitando assim a limpeza. A limpeza vai ser naquele mesmo esquema de 2 etapas, a primeira tirando os borradinhos externos e a segunda tirando os borradinhos internos e dando o acabamento final. Depois é só finalizar as unhas. Eu tô utilizando um intensificador de vermelho, que eu amo usar com os esmaltes vermelhos, acho que fica uma cor muito mais viva, muito mais bonita e além de durar muito mais. Então, unhas finalizadas com essas dicas simples, elas vão ficar perfeitas, bem desenhadas e um acabamento maravilhoso e super profissional. Então, minhas lindonas, gostaram do vídeo de hoje? Eu espero muito que as dicas tenham te ajudado. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre os materiais utilizados nesse vídeo, os materiais que eu utilizo, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link da Cells Life, todos os contatos para que vocês possam conhecer melhor esses produtos maravilhosos e que eu super indico de olhos fechados para vocês. É isso, minhas lindonas, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo.